Gostaria de deixar uma nota, simplesmente para informar que esse, por seu primeiro episódio, terão alguns cortes nas falas, principalmente por falta de conhecimento na plataforma que a gente utilizou para a gravação do podcast. Mas nos próximos episódios isso já não acontece tanto, mas também é algo que não vai interferir na compreensão e não vai prejudicar o entendimento do conteúdo. Então espero que vocês gostem e aproveitem. Sejam bem-vindos a mais um Jogando o Jogo. Esse é o primeiro episódio desse podcast e essa é uma iniciativa de 3 amigos que vivem na Bolsa de Valores. E hoje, o que nos traz aqui, por que começamos esse jogo? Que jogo é esse? O jogo do dinheiro, né? E o que me trouxe foi porque eu vi minha mãe ganhando dinheiro. E aqui é Felipe Kogatti falando para vocês direto do Japão. Fala galera, aqui quem tá falando é o Felipe França, diretamente de Angra dos Reis. E eu entrei nesse jogo porque quando eu fiz 18 anos, minha mãe me deu o cartão de débito da minha caderneta de poupança. Olha que Aqui é o Reinaldo Ota, tô falando de São Paulo, capital. E eu vim pro jogo da Bolsa até de liberdade financeira. Entendi que fazendo o que eu fazia todos os dias, eu nunca ia ter essa liberdade. E eu vi na Bolsa um potencial de ter dinheiro, ter tempo e qualidade de vida. Bacana, então vamos começar esse episódio e aí eu já começo com... O cara entrou, o Rota entrou no mercado querendo liberdade, tempo, tudo isso, e aí eu te faço a pergunta, qualidade de vida. Você já encontrou tudo isso no mercado? Eu não encontrei ainda, espero em breve poder encontrar. Trabalhei em um ano, 2018, full time, operando na Bolsa de Valores e de repente eu me vi escravo da Bolsa. Começava às 7 horas da manhã e ia até 8 horas da noite, pós-mercado, estudando o mercado, e foi aí que eu percebi que não tinha qualidade de vida, não tinha tempo para mim, não tinha tempo com meus filhos, e então esse ano eu resolvi mudar um pouquinho e estamos refazendo essas inserções na bolsa aí. Na verdade a gente entra na bolsa achando que vai ter tudo assim, dinheiro, liberdade, e aí quando a gente só esqueceram de falar pra gente que a gente vira CLT do mercado, né? Bate cartão, chega primeiro todo mundo e ainda sai por último, e detalhe, com aquela dor que às vezes tem gente que nunca sabe, como que eu posso dizer, não é que nunca sabe, nunca sentiu, né? Porque perder um dinheiro que não tem às vezes, isso dói. Isso dói, cara. Isso dói bastante. Eu não conheço ninguém no mercado que não tem cicatriz, né, cara? Quem fala aqui todo mundo já perdeu dinheiro. Sim. Já perdeu, França? Com certeza. Quando eu comecei, não. Por acaso eu até comecei, não arriscava tanto. Assim, quando eu digo comecei, foi quando eu comecei a investir em renda variável. Você começou com quantos anos? Então, na poupança, cara, desde a minha adolescência minha mãe já fazia, né? Já depositava alguma coisa lá. Quando ela me deu esse cartão... Oi. Desculpa aí, cara, mas poupança não é investimento, cara, desculpa. Perfeito. Não, mas aí que eu fiz a questão. Hoje não é, né? Agora hoje se fala que investimento tem que ser tesouro, coisa e tal. Mas, mano, naquela época todo mundo... eu acho que assim, todo mundo falava em investir. Era abrindo um negócio, ou era comprando terreno, ou comprando casa. Porque o terreno valorizava, e depois você vendia mais caro, e casa você ainda construía e ganhava o aluguel, né? Isso eu ouvi muito, por muito tempo, que investir era só isso. E poupança era investimento naquela época, sim. Sim, é interessante isso, que é realmente uns 10 anos, até uns 10 anos atrás, era o que as pessoas chamavam de investimento. Mesmo que naquela época não fosse, mas era o que a gente conhecia, né? Então, pelo menos foi aí do meu início. E quando eu entrei no mercado de renda variável, Não, vamos jogar aqui rapidinho, França. Você já investiu em poupança? Eu? Claro que eu já.
Coisa que todo mundo faz. Eu não. Assim. Coisa que todo mundo faz. A primeira coisa é poupança, né, cara? É o mais fácil, o mais acessível para a população. O seu gerente do banco recomenda, porque ele precisa desse dinheiro aí para financiar um imóvel para outra pessoa, né? Hoje eu entendo muito do porquê eles te recomendam poupança, né? Porque eles vão te pagar um juros baixo e vão emprestar seu dinheiro para outra pessoa com juros lá em cima. Mais alto. Uhum. Mas isso daí foi bem no começo, né? Poupança. Você começou na poupança. Na poupança, O França também, né? Não, isso que eu ia falar. Eu acho que aqui todo mundo começou na poupança, porque eu acho que o grande questão no começo não é fazer bons investimentos porque falta conhecimento. Mas o X da questão é aprender a guardar dinheiro. E eu acho que aí a função da poupança, ela se torna muito fundamental ali, né? Porque, cara, é difícil guardar dinheiro. Eu lembro que quando eu entregava folheto quando moleque, eu ganhava 5 conto, passava o dia inteiro camelando. Nossa, cara, era não sei quantos quilômetros lá andando, eu ganhava 5 conto. Primeira coisa que eu fazia, comprava a revista. Acabava no mesmo... Cara, era uma revista, o preço da revista era 5 reais. Eu trabalhava o dia inteiro pra gastar 5 reais em 1 minuto. Então, assim, e a maioria... Só que a gente tá falando aqui de uma coisa, uma atitude de uma criança. Só que isso daí é levado, cara, pra adolescência e aí é pra vida adulta. Então, acho que a poupança, eu acho que é um divisor de águas. A gente tira piada dela, faz piada dela hoje, mas pra mim, e como eu posso ver, pra vocês também foi muito fundamental, né? Para atingir os objetivos aí, né? Quando acho que é uma satisfação maior que a gente tem, eu não sei o França, mas o que eu tive foi quando eu resgatei a poupança, né? Pra você poder comprar o que você quisesse. Eu não tive tanto assim porque eu não tinha tanta coisa lá, mas já deu pra fazer um lanche. E quando você tá começando, digamos, na vida adulta, cara, quando você paga o teu lanche, isso é uma realização enorme. Então, isso é muito interessante porque a poupança a gente fala normalmente como um veículo lá, né? Produto financeiro, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que começar a aprender a poupar, né? O Gatti falou aí. E, enfim, foi aí que começou, então acho muito legal, foi muito boa essa experiência. Em 2014, mais ou menos, foi quando eu entrei no mercado de renda variável, eu comprei minhas primeiras ações através de algumas recomendações de um amigo em específico, na época da faculdade, e também de uma empresa que fazia relatórios de ações. E ali em 3 meses, mais ou menos, eu consegui tirar o lucro. A ideia era segurar o papel por uns 2 anos, mas ela valorizou muito rápido por algumas coisas que aconteceram no meio do caminho. E ali acendeu aquela luzinha. Opa, aqui eu posso conseguir tirar alguma coisa a mais. Que isso? E isso daí você tava já com quantos anos? Com 23 anos. E nesse processo, sua família acompanhou, porque você ainda tá morando com a sua família. Sim. Hoje eu moro com meu pai só. E na época, na real, você perguntou isso aí, mas eles não acompanharam não, porque eu fiquei quieto, eu fiquei com medo de ver. Tudo na maçã, tipo assim, se der merda, ninguém tá sabendo, tá ligado? Exato. Era o meu dinheiro, do meu estágio e pronto. Se der merda, era o meu dinheiro, pronto. Eu não vou ter que ouvir de ninguém, mano. Agora, quando eu ganhei, aí eu contei pra algumas pessoas, porque quando a gente ganha, quer falar, pô, ganhei dinheiro na bolsa. Então, eu comprei e vendi ações. Tipo, caraca, esse cara entende isso, cara, né? Manja, isso rola. Isso, pelo menos, quer dizer, rolou comigo. Não, mas é legal. Vou jogar um negócio meio... E ainda mais no começo. Quando você começa a mexer com bolsa e você começa a ganhar dinheiro, pra vocês se sentiam especial, mano? Eu me senti o cara mais inteligente do mundo, cara. Eu também. Mesma coisa que quando você olha aquele gráfico, você fala, eu entendo esse gráfico, eu sei. Mesmo que você não entenda, você acredita que você entende o que está acontecendo ali. Não, porque no começo, cara, dinheiro tá entendendo.
Você já tá entendendo, porque do mesmo jeito que você sente a pessoa mais inteligente do mundo quando ganha dinheiro, no dia seguinte, quando você perde, aí vem o extremo, né? Você se sente a pessoa mais burra do mundo também, né? Rola isso. Agora avançando um pouquinho, né? Você tinha perguntado, em 2016, no final, mais ou menos, eu fui para o Forex, que é o mercado de moedas, pares de moedas, e é um mercado internacional. E coloquei, na época, lá $400 de uma reserva que eu tinha, e foi a primeira vez que eu vi meu dinheiro ir embora. Eu entrei muito alavancado, eu fazia um tipo de operacional que eu aprendi, um amigo me indicou, era uma operacional da internet, que cada vez que o preço ia contra você, você entrava mais forte ainda, mais pesado. Até que chegou um momento que eu não conseguia entrar mais porque eu não tinha mais margem, minha margem já estava tendo toda utilizada, e o preço começou a ir contra. Era até, eu lembro, essas coisas a gente não esquece, era o dólar neozelandês contra o dólar americano. E aconteceu alguma coisa lá na Nova Zelândia que o dólar deles desvalorizou muito, foi caindo. Cara, que legal que você falou agora. Isso que eu ia te perguntar. E o que você conhecia da Nova Zelândia pra ter noção do que você estava fazendo? Eu não conhecia nada, velho. Eu só sabia que eles falavam também. Pronto. E que a moeda deles era o dólar neozelandês. Era isso que eu sabia da Nova Zelândia. Malandro, a única coisa que eu sei de lá é que a galera quer fazer intercâmbio. Que lá tem um bicho chamado, acho que é kiwi, um negócio assim. É isso aí. E o rugby deles, e o rugby forte, cara. Agora, da economia deles, eu não tenho nem ideia o que faz a moeda ser forte, se é importador, se é exportador, ou se eles ganham dinheiro mesmo com a galera fazendo intercâmbio pra lá. Não, pois é, e você também que filmasse, mas isso não tem nada a ver com a economia do país. E o que rolou começou a cair, até que na época, quando chegava, se eu não me engano, a 50%, no caso, se o prejuízo chegava a 50% da margem, a corretora te topava. E antes disso, eu recebi o e-mail da corretora, quase que algumas vezes no dia, que era chamada para margem. É o call to margem, para colocar mais dinheiro, que você está quase sendo estopado. E foi, acho que a primeira vez que eu travei, assim, eu fazia scalping, que era uma operação de day trading, uma operação que eu abri e encerrava no mesmo dia, e só que aquela operação virou um swing, ficou por alguns dias ali. Eu virei torcedor, começou a ir contra, eu acreditava que ia voltar a sair, e não voltou, até que chegou um momento que que é o nível de stop out, que as corretoras lá fora eu chamo, e ainda sobrou lá na época, acho que uns $5 na conta, e foi o primeiro choque assim, de que eu tive a noção. Porque antes disso, né, quando eu comecei lá, era alguns centavos de dólar, às vezes $1 por dia, mas eu pensava, hoje é $1 por dia, mas se eu fizer $100 por dia, vai ficar bom. Então eu vou treinar com $1 e vou fazer sempre aqui. E não rolou isso. Cara, de perda, eu acho que todo mundo tem uma história, ainda mais ali no começo. Só que é claro que o que traz a gente pro mercado não é uma história de perda, é alguém ganhando dinheiro. Então, assim, eu comecei olhando a bolsa através de simulador, isso lá em 2013, mas só olhando porque o meu sogro, olha lá, agora meu sogro falava de bolsa. E aí, minha cunhada falou de um simulador chamado Folha Invest. Pra mim, cara, era o único simulador que tinha. Foi o primeiro simulador que eu tinha visto. E o legal, cara, é que você conseguia ver as cotações ali em tempo real. Só que não era bem tempo real. Ele tinha um delay de 15 minutinhos. Mas, uma plataforma gratuita que te dá acesso ao mercado financeiro. Aí eu falei, nossa, isso é muito revolucionário. E aí você fazia lá a continha lá, abria, e na sua carteira você tinha R$100 mil. Mas, ali naquele simuladorzinho que você ganha, que você perde, não vale pra nada. Tipo, legal, estou vendo. E aí, resumindo, das contas que eu abri, eu tenho certeza. E ainda lembro que a maioria é que não tem mais acesso, o site nem existe mais pra ver. Mas a maioria das carteiras que eu montei na época ficou tudo negativo.
uma ou outra salvava. Agora sim, com a bolsa batendo, né, recorde atrás de recorde, realmente os papéis e as carteiras que eu montei naquela época, agora sim, estaria dando lucro, né? Porque a bolsa batendo recorde atrás de recorde. Então, assim, fica meio difícil não tá. Eu até fui tentar entrar no site esses dias, só que o site já tá fora do ar, cara. Tipo, não tem mais acesso, não tem mais por que você entrar no simulador de bolsa, que detalhe, que tem 15 minutos de atraso. Agora você tem diversas plataformas que você consegue acompanhar o mercado em tempo real e gratuito. Então, realmente não faz mais sentido, mas eu queria ver, né? Você fala, olha só, se eu tivesse 100 mil naquela época, aí você fica assim, né? O ego infla, né? Esse é o problema. Fica com o ego meio inflado, assim, olha só. Só que também na hora que você perde, você fala, ia perder. Quando ganha, se eu tivesse feito. Quando perde, fica, perdi. E Quem aí... ganhou dinheiro no simulador, ganhou muito dinheiro no simulador e foi pra conta real e perdeu dinheiro. Malandro, se desse pra pedir o reembolso do simulador, tava rico. Porque simulador é outra história, né, cara? Simulador, aí que tá o detalhe. Não mexe com o emocional. E só que quando a gente começa no mercado, tudo bem, agora, esquece aí, ó. Vamos, a gente tá falando aí um bom tempo atrás, onde não se ouvia muita gente falar de mercado. Então, hoje você ouve falar de mindset, hoje você ouve falar de o mercado é emocional, o mercado não é só estratégia. Só que naquela época, não se falava muito de emocional, não, cara. E o detalhe, para você encontrar curso também não era algo tão simples, não vinha até você. Hoje em dia você tá dando uma passada no feed do Facebook e vem lá, vem aqui, vem aqui no curso online para aprender sobre bolsa. Naquela época não, hoje as coisas vêm até você, caem no seu colo. Se você tiver interesse, as coisas pipocam. Naquela época não, realmente você tinha que sair, correr atrás, e não era tão fácil. Eu lembro que, claro que de imediato eu não fui atrás de, né? Eu acho que a maioria também às vezes não vai atrás de curso, mas o emocional, só fui sentir o emocional de verdade quando eu fui e tive a minha primeira quebra de conta, né? Que aí você abre conta, você não sabe nem escolher muito bem a corretora, olha lá por pesquisa, uma pesquisa bem simples na internet, né? Fui buscar por qual foi a melhor carteira do ano anterior, e aí apareceu lá a corretora na época, que tinha valores absurdos, que era vinculada com o banco. E até então, para mim, pra você ter noção, se fosse vinculada com o banco, melhor ainda. Porque eu falei, não, então o negócio é sério, o negócio é bom. Só que a gente sabe hoje que às vezes, pelo fato dela ser vinculada com um banco, ter contato muito direto com o banco, normalmente os custos dela acabam sendo um pouco mais altos, né? Então, para você ver onde que eu me enfiei logo de primeira. E ali eu acabei quebrando a conta, e aí eu vi o quanto que o emocional realmente é envolvido, porque até então no simulador, cara, você perder R$1.000 no simulador, primeiro que você nem sabe o que é, né? Você nem sabe o que é 100 mil ali, ó, pra ficar na bolsa. Pô, por 100 mil, e perder 1.000, perder 2.000, você leva na brincadeira, só que na hora que você começa a... Isso na real. Agora eu aprendi. E aí, né, não é tão simples quanto a gente imagina, né? E o Otto também, certeza. Do mesmo jeito que eu escorreguei aí, o Otto também não tem as histórias dele aí pra contar. E você, Otto, você lembra a primeira vez que você quebrou? Primeira vez que eu quebrei? Nossa, foram tantos que eu acho que eu não lembro, mas primeira vez. Porque a questão do quebrar, a gente precisa entender, né? Que tem o quebrar aquele dinheiro que você põe na corretora e o quebrar quando você não tem mais dinheiro nenhum, né? Sim, sim. E aí eu acho que conheço algumas pessoas, né, que colocam todo o dinheiro mesmo lá e perdem o dinheiro, e aí os caras não tem mais como pagar uma conta, como pagar aluguel. Aí é quebrar de fato, né? É isso que eu ia falar. Aqui, pelo menos que eu saiba, pelo que a gente já se conhece e tudo mais, ninguém quebrou. Quebrou mesmo.
conta, né? Aquele valor que tinha direcionado para fazer as operações na bolsa, e aí acabou quebrando. E aí é o detalhe, se você for ouvir todas as histórias aqui, o Otto ainda não contou a dele, mas eu tenho certeza que ele estava alavancado também e estava especulando, não estava investindo. Isso que é interessante. Quando a gente vem para a bolsa, a gente vem muito com a cabeça, vou virar investidor. E aí quando a gente acaba adentrando e aprofundando um pouquinho mais, a gente começa a ver alguns ganhos muito expressivos fora do investimento, né? Fora de operações focadas em investimento. E aí a gente começa a ver que o lucro, né, o valor começa a ficar interessante quando você se torna especulador. E aí eu vou te falar, na história do França ali, ô França, você foi o quê? Com cabeça de investidor ou especulador? Especulador, com certeza. E a minha história não é diferente, não. Quando eu entrei pensando, vou virar. E quando eu quebrei, eu tava especulando até o que eu não sabia. E o Otto, você tava fazendo o quê, Otto? Tava investindo, Otto? Não, claro que não, né, meu? Você estava especulando. A ganância fala muito alto. Inclusive é a ganância que fez, eu acho que todo mundo aqui quebrar, né? Porque a gente, pegando a história do França, né? Cair e estava indo contra a posição dele, ele alavancava mais. Estava indo contra, ele alavancava mais. Até você chegar num ponto que você não consegue mais alavancar, porque aquele dinheiro que você tem na corretora acabou. Você não tem mais margem. E aí você não tem outra alternativa a não ser estopar e entregar tudo para a corretora, né? Ó, só para que nem hoje é o primeiro episódio, mas só para vocês não se assustarem, a alavancagem é você colocar um determinado valor e aí a corretora ela te empresta, tipo assim, 10 vezes aquele valor. Então, coloca R$1.000, ela te empresta o equivalente a R$10.000. Então, você pode fazer com R$1.000 operações equivalentes com um patrimônio que você deveria ter pelo menos R$10.000. E o estopar dessa história toda é fechar a operação. E aí, o que é fechar a operação? É sair do jeito que está, com lucro ou prejuízo. Então, isso que significa estopar. Você vai ter que encerrar ali, porque se você continuar, você já não está só mais no prejuízo. Você vai ficar devendo a corretora. E o detalhe, a corretora ela não vai arcar com o seu prejuízo. Então, se você não estopa, né, então se você não finaliza essa operação, a própria corretora vai te finalizar. Né? E aí, se ela vai utilizar lá alguma ferramenta para ela se proteger e não arcar com esse risco. E não tá errado, né? Isso já tá tudo certinho, já tá tudo em cláusula, faz parte do jogo, né? Então, e todo mundo passou por isso. Aqui, né? Todo mundo ou tava muito alavancado, ou foi fazer o médio para trás, né? Então, tipo assim, começa num determinado nível de preço, então, tipo assim, o cara entra a R$10, o mercado ele cai, ele compra mais. Só que assim, ele começou com 1. Na hora que entra 9, você coloca mais 1. Só que aí você já tá dobrando a sua. E aí quando entra a R$8, você tenta puxar mais esse preço para próximo. E como que você faz para você puxar mais esse preço? Você tem que colocar o valor financeiro mais pesado ali. Então, resumindo, o cara ele estava posicionado ali com 2 até R$9. Na hora que chega em 8, ele coloca 4. Só que aí, resumindo, ele só tinha dinheiro suficiente para um contrato, né? Para uma operaçãozinha ali. Só que aí ele já está super alavancado, já fez médio, resumindo. Mais para frente a gente vai entender todos esses termos. Mas só resumindo, fez tudo que não era para fazer e que o resultado final foi um só. Quebrar a conta, né? Quebrar a conta, não quebrar, né, de gestão financeira pessoal. Quebrou aquela conta e sempre tem essa história. Super alavancado, colocou mais contrato que não devia, falta de conhecimento. É a fórmula para quebrar a conta. E todo mundo já passou por essa fórmula. Depois que você quebrou a conta, Otto, tipo, você parou, você foi fazer o quê, cara? Porque você ainda tá no mercado. Tô no mercado. Aí a gente vai procurar como fazer para juntar mais um dinheirinho para pôr na corretora, né? Porque
eu acho que a gente... Quando a gente entende o jogo mesmo, a gente percebe que quebrar essa conta faz parte, né? E você tem duas opções: desistir e falar mal do mercado financeiro, falar que não dá, que é só especulação, que você só perde dinheiro em bolsa, ou você aprender com isso, estudar e voltar pro jogo e se manter no jogo. Mas sabe uma coisa interessante que você falou? Que quebrar parte. Eu acho que ela fazia parte naquela época, né? Vamos lembrar que nessa época que a gente está falando, que todo mundo quebrou conta, já fazem mais de 5 anos. E o mercado mudou muito de 5 anos para cá. Então, tipo assim, naquela época, o simulador que eu falei para vocês, ele tinha um delay de 15 minutos. Você tinha apenas uma ferramenta gráfica e era bem simples, cara. Eu tinha poucos indicadores. Indicador, viu, cara? No máximo que eu acho que tinha era uma média, coisa e tal. Eu, falar a verdade, eu lembro que eu tinha acesso ao gráfico e ele tinha um delay de 15 minutos. Se tinha indicador, eu não lembro exatamente, mas se fosse, era uma média e no máximo você tinha lá para analisar em 5 minutos, cara. Era 5, 10, 15 e aí um dia. Você não tinha hoje opções de gráfico de Renko, gráfico de 2 minutos, 1 minuto, porque hoje realmente o foco é fazer day trade, você tem plataformas focadas nisso, né? Então naquela época você queria testar o mercado, você queria aprender mais sobre o mercado, você queria entender como que era, não tinha opção, você tinha que abrir a conta na corretora e colocar o seu jogo ali. Esse era o custo de aprendizado naquela época. Você pegava, colocava um dinheiro na corretora e ia aprender na prática. Isso, custo de aprendizado. Hoje em dia, para mim, eu acho que ele só deve surgir num segundo momento. Hoje o seu custo de aprendizado é o quê? Cursos. Hoje você tem muitas opções. Naquela época, cara, você não tinha muita opção. Principalmente que nem eu. Eu estava aqui no Japão. Eu já morava. Eu quis me aprofundar mais em bolsa aqui no Japão. Qual era a minha opção? Curso online. Eu não tinha como sair daqui do Japão para ir lá na Bovespa, que na época eu tinha encontrado alguns cursos na Bovespa, né, curso presencial. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Então o que eu vi? Que no quadro dos docentes tinha um dos professores que dava um curso online. E aí eu falei, o cara dá curso na bolsa. Se o cara dá curso na bolsa, o curso dele deve ser bom. Só que aí, detalhe, eu só fui fazer isso depois que eu já tinha quebrado minha conta. Então, hoje, o processo que eu vejo é o quê? Primeiro, e ainda acontece, hein? Mesmo tendo tudo isso de informação, você tem canal no YouTube, você tem podcast, tem páginas no Instagram, onde os caras te entregam muito conteúdo bom, ainda tem gente que eu troco ideia, que fala, entrei num negócio lá, tipo opções binárias, que foi o último que me marcou, coloquei 2.000, que era um dinheiro que eu tinha, que talvez fosse fazer falta, sacou? Porque o cara tava desempregado e o que aconteceu? Perdeu, cara. Perdeu. E qual é o detalhe? Opções binárias é um tipo de mercado, Forex é um outro tipo de mercado. Criptomoedas entendeu? São mercados diferentes. Claro que a análise técnica você vai conseguir usar para todos, mas você também tem que entender o contexto do mercado. Então, primeiro é o quê? Estudar. Depois que você estuda, você tem a opção de fazer, dentro das determinadas plataformas, um simulador. E aí você tem um simulador em tempo real, que segue fila. Então, hoje o custo de aprendizado seria, primeiro, o curso, depois procurar um simulador bacana, e aí você começar a ter resultados no simulador. Porque, resumindo, se você está tendo resultados no simulador, a estratégia você aprendeu. Então, se a estratégia você aprendeu, está na hora de você ir para o próximo passo, que é ir para uma conta real pouco alavancado, para você ver se realmente o seu emocional condiz com aquela estratégia. Então, hoje, o custo do aprendizado que a gente tinha lá 5 anos atrás, no começo, de colocar e quebrar a cara e sentir essa dor de, quebrei a conta, hoje em dia já dá para ser evitado. Ou, se acontecer, ser com um valor muito abaixo do que a gente operava naquela época. Até os custos operacionais eram bem mais absurdos.
No Forex, França, você sente que mudou muita coisa? Não, assim, em termos de custo, eu acho que já bem antes de eu começar, já tinha um custo bem mais baixo comparado ao custo que a gente tem aqui no Brasil. Na questão de, você estava comentando, né, de quebrar a conta, de fazer parte, eu acho que realmente fez parte, não necessariamente precisa fazer isso eu concordo, ainda mais hoje. E na época que aconteceu, já não precisava ter feito. Eu mesmo comecei uma conta demo lá fora, no Forex, só que aí faltou conhecimento. Não é só, são algumas coisas, né? São esses pilares que você comentou. Eu operava sem estoque. E isso, se você tiver um pouco de entendimento, gerenciamento de risco, você consegue observar facilmente que operar sem estoque, que ou seja, eu não limitava minhas perdas, isso tem uma tendência fortíssima a quebrar uma conta. No caso, só para deixar claro também, quando eu quebrei aquela conta, foi aquela conta da corretora, não foi meu patrimônio inteiro. Mas eu nunca conheci pessoalmente, mas a gente ouve as histórias que às vezes o cara joga todas as fichas dele ali na mesa sem saber o que está fazendo e perde tudo. Mas enfim, eu operei essa estratégia, né? Comecei na conta demo e nunca deu problema na conta demo, só que eu fiquei o quê? Uns 3 meses. Nunca fui completamente conta para quebrar a conta. Para eu pensar nisso, eu nem pensei nessa hipótese, eu pensava o seguinte: sempre voltou, por que não vai voltar depois? Não talvez claramente, mas mais no sentido inconsciente. A experiência que eu estava tendo ali me fez acreditar que em algum momento volta. E com o tamanho da conta que eu tinha, eu conseguia manusear a operação ali o suficiente para eu sair com algum lucro. Então, eu acho que foi isso. Realmente, hoje tem muitas ferramentas. No mercado brasileiro, como você disse, tem plataformas que simulam a fila em tempo real. No Forex, como é um mercado descentralizado, ele tem uma liquidez bem maior, não tem problema de fila, mas independente disso, todas as corretoras têm conta ali demonstrativa com as plataformas mais comuns, onde você pode simular ali, inclusive, o valor que você vai estar operando quando você tiver uma conta real. Então, é importante, às vezes, as pessoas não dão tanto valor, né, para a gente quer ir logo para o jogo, quer ir logo colocar a mão na massa e quer pular a etapa do aprendizado. Muitas vezes, infelizmente, às vezes a gente aprende que não dá para pular essa parte de aprender, de entender o que está acontecendo ali, para depois sim você fazer alguma coisa. Aquele negócio, né? Se o cara é perna de pau no treino, vai ficar no banco. E para ser titular, vai ter que fazer por merecer. E no mercado, só que esse é o problema. Então você, sendo jogador e o técnico, você vai querer se escalar. E esse que é o grande problema do mercado. Ninguém quer ficar no banco. E só que aí você paga o preço, né? O time perde. E o time perdendo no mercado é o seu dinheiro indo embora. Porque se você perdeu, alguém tá ganhando. E aí, no mínimo, quem tá ganhando é quem tem mais conhecimento que você. E esse que é o problema, esse jogo que é acessível para todo mundo acha que é todo mundo no mesmo nível. Pelo contrário, tem muita gente com informações que... claro, tem gente com informação privilegiada, mas quando eu digo privilégio, não estou falando de privilegiado de ter uma informação de inside. Eu estou falando de plataformas de notícia, em tempo assim, a notícia está chegando na redação, os caras já estão publicando na plataforma. Então, sim, eles têm uma informação privilegiada. Entendeu? Então, tipo assim, não estamos jogando de igual para igual. Simplesmente você tem que entender qual é o seu papel nesse jogo, contra quem você está jogando, principalmente, porque a gente sabe quando a gente vai jogar futebol se o time lá é piorzinho, se o time é melhor, e a gente se prepara. Então, o mercado, acho que como ficou algo muito acessível, está sendo muito incentivado, a galera acha que é oba-oba, que o negócio é simples e esquece que todo mundo está querendo ganhar. Esse que é o X da questão. Eu tenho certeza que o Ota, quando entrou, ele quis ganhar. O França, quando entrou, quis ganhar. E eu também, quando entrei, quis ganhar. E aí o detalhe, milhares de pessoas que estão do outro lado fazendo essa mesma operação também quer ganhar. E para alguém ganhar, alguém tem que perder. Então não tem como todo mundo sair ganhando nessa história. Alguém tem que perder. Só que espero que não seja você, não seja eu. Então, por isso que um dos motivos da gente estar tendo esse bate-papo super bacana aqui era porque é um bate-papo que já rolava, fazia tempo,
E eu acho que nada mais, nada menos que todo mundo pode estar participando, merece participar, para entender como que é esse dia a dia, que não é tão bonitinho como todo mundo fala. E eu acho que esse que é o legal. Encerra por aqui? Beleza. Sim. Então, ó, calma aí. Antes de encerrar, eu queria jogar só uma pergunta, que aí eu acho que vai ser bem legal. Quem é que vive só de mercado? Cri. Olha lá. Ninguém, né, mano? Cara, muito bom. Putz, cara, muito legal. Se fosse pra levantar a mão... Olha que legal. Ó, aliás, manda aí. Aliás, nós estamos contratando aí, nós queremos que vocês nos apresentem quem vocês conhecem que vive só de mercado. Putz, isso que eu ia falar, se você estiver ouvindo, eu quero saber se você vive exclusivamente do mercado. Claro que não vale ser funcionário de banco, ser operador de alguma mesa aí, não, tô falando de pessoa física, não tem empresa, não é empresário, simplesmente começou no mercado, cresceu no mercado e vive só do mercado. Ganha tanto dinheiro que não quer fazer mais nada. O mercado é o suficiente. Meu amigo, se você está ouvindo, por favor, você é nosso convidado para participar do próximo podcast. Eu acho legal esse questionamento, porque também traz um pouco de luz para que não necessariamente eu preciso viver só do mercado. Né? Eu posso ter um conforto de alguma maneira com outras fontes de renda e utilizar o mercado para complementar o que eu tenho hoje. Mas o convite está aí. Não, eu não vou negar. Se eu não me engano, ele já trabalhou exclusivamente 1 ano no mercado. Eu já tive essa experiência de ficar 1 ano no mercado e eu vou te falar, é complicado. Por quê? Porque não são todos os dias que a gente ganha, só que todos os dias as contas vêm. Então, assim, fica complicado, fica puxado psicologicamente, tá? Então, quando a gente para ver que quando a gente tem um salário fixo, né, a gente já tem, ou tem uma outra renda, não precisa ser um salário fixo, né? Ou então que você tem algum empreendimento, onde está entrando um dinheiro que você já sabe que vai entrar, e o mercado ele se torna algo extra, cara, fica perfeito. E foi uma lição que eu só tive depois de 1 ano. Porque o psicológico, o operacional fica totalmente abalado porque o psicológico ficou abalado. E aí, quando você sai disso e sabe que tem um dinheiro garantido e o mercado ele já não é mais obrigação, não se torna mais necessidade, cara, pela minha experiência, né, cada um pode ter sua experiência, eu acho que é esse que é o legal que a gente fez, a gente falou assim brincando e tudo mais, só que se tiver realmente alguém que começou no mercado, vive exclusivamente do mercado, sem nenhum tipo de renda extra, cara, é muito legal ter essa conversa, porque é difícil você encontrar essa pessoa para ter esse bate-papo, e realmente é algo que no tempo de mercado não conheço ninguém. A gente trocando ideia aqui, também eu acho que também o pessoal aqui não conhece ninguém que vive exclusivamente no mercado. E o legal do podcast é que agora a gente vai alcançar muito mais pessoas para ter esse bate-papo. Então, se alguém estiver ouvindo, sinta-se convidado, né? Então, não se esqueça, né, de assinar aqui o podcast, seguir a gente no Facebook para que você dê o seu feedback e também mandar essa mensagem falando, sim, eu vivo do mercado e quero participar do próximo podcast falando que vivo do mercado. Então, não esqueça disso, o link da nossa página do Instagram vai estar aqui embaixo, e aí vocês podem estar deixando suas perguntas, deixando suas dúvidas, críticas e elogios, claro, com certeza. E aí não esqueça de estar indicando para alguém o nosso podcast. E então, acho que fechando mais ou menos com isso, tem alguma coisinha para falar aí? Não. acho que ficou bem legal. Então, lembrando, né, então, que toda segunda-feira sempre vai ter um episódio novo, esse bate-papo, falando um pouco da nossa rotina, falando, claro, toda essa rotina voltada para o mercado.
Hoje a gente falou quem somos, nos apresentamos um pouco, mas ainda falta muito para que vocês possam nos conhecer. E aí, seguindo a nossa página, a gente também tem a chance de conhecer um pouco de vocês. Então deixe lá um comentário, fale um pouquinho sobre vocês, para que no próximo episódio a gente saiba também quem são vocês e a gente possa compartilhar essa experiência e que isso se torne algo muito maior e se torne mais imersivo. Beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês dois. Espero que, quem saiba, mais pra frente a gente tenha mais pessoas para estar conversando, pelo menos contando as histórias, contando as experiências. E é isso. A gente se vê no próximo episódio e toda segunda-feira um assunto novo sobre como a gente joga esse jogo, né? Então continue acompanhando, jogando o jogo e assinem no seu dispositivo, como que eu falo? Onde que eles vão assinar, França? No seu agregador aí de podcast, pode ser. Muito bom, então assina. E o que mais, Otto? O que mais que tem? Eles vão assinar no seu agregador? Ou eles vão seguir no Instagram? Falou já a questão do feedback. Então não esquece, claro que falta compartilhar com o amiguinho para não cair nesse conto. Verdade, esqueci, compartilhar. Compartilhe para que seu amiguinho não caia no esquema de pirâmide achando que vai ficar rico na semana que vem e entender que a bolsa também não é algo tão simples, tá bom? Então a gente se vê no próximo episódio. Falou, galera. Valeu, galera. Até a próxima.